Fala, meus queridos, nós estamos aqui para mais um Mapcast e hoje vai ser um tempo muito especial de mesa. Vamos desenvolver um assunto aqui junto com um amigo, né, David? É isso aí. Hoje está com a gente aqui Fábio Souza. Ah, que legal. É isso aí. Fábio Souza. Fábio Souza. Isso aí. Profeta. Que bênção. Bom ter você aqui e a gente vai conversar bastante sobre esse assunto aí, né, do profético. Sim. Bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite do Juan, do Davi. Estar com essa casa MAP, para mim tem sido uma alegria ver o que o Senhor está fazendo, participar também do que o Senhor está fazendo. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Show. Amém. E hoje, em especial, a gente quer dar início, né, com um sorteio do nosso último Mapcast. Teve aqui com a gente o deputado Marcos da Rosa. Nós conversamos um pouquinho, construímos algumas coisas junto e falamos que todos aqueles que comentassem, que compartilhassem aqui no nosso canal do YouTube, iriam participar de um sorteio e alguém já ganhou, né? É isso aí. O ganhador é @userlc. Então tá aqui, ganhou o livro Fé Cristã e Ação Política, muito bacana, a relevância pública da espiritualidade cristã. Muito bacana esse livro, então tá aí, é o @userlc, só chamar a gente no direct ali, que a gente vai estar entregando ou enviando esse livro para você. É isso aí. É isso aí, meu povo. Então já vamos para lá, né? Vamos ganhar tempo. Eu acho que é um assunto bem extenso. Fábio, me diz uma coisa. A questão do ministério profético, do profeta, é relevante e existe ainda nos nossos dias isso, ou foi para uma dispensação, foi para o Antigo Testamento? Hoje em dia é ministério pastoral, é evangelista, é mestre, mas esse negócio de apóstolo, profeta, não existe mais, não é mais relevante? Rapaz, a complicação de se assumir a existência desses dois ministérios porque se tratam de ministérios fundamentais, né? Como Efésios 2:20 fala que a família de Deus é fundamentada pelos apóstolos e profetas, e os que defendem a não existência desses dois ministérios é porque vem essa passagem bíblica totalmente relacionado com a inscrição, a autoria da autoridade bíblica, né? A inscrição da Bíblia, aqueles que escreveram os livros chamados livros canônicos. Então, eles têm autoridade de dizer as palavras de Deus. Então, as pessoas primariamente colocam isso. Se a gente disser que tem apóstolos hoje e profetas, a gente vai colocar as palavras dele no mesmo nível da palavra bíblica. Esse é o grande questionamento. E um outro que eu vejo é Hebreus capítulo 1, que diz: no passado Deus falou de muitas formas, diferentes maneiras, né, de várias maneiras, aos nossos pais no passado pelos profetas. Aí o versículo 2, mas nesses últimos dias ele nos falou através do seu Filho, né, a quem o tornou herdeiro de todas as coisas. Então são duas passagens que geralmente alguém que defende a cessação desses ministérios, eles colocam, né? E eu concordo em partes com a colocação sobre Efésios 2:20. Eu acredito que ali Paulo, no capítulo 2 de Efésios, está falando realmente desse trabalho dos apóstolos e profetas, no sentido de que os profetas, eles trabalhavam na formação da imagem e da esperança messiânica. Falavam de Cristo. Esses profetas, todos que estão dentro do livro canônico da Bíblia, eles falavam sobre Cristo, a revelação da própria palavra de Deus, da ação de Deus prometida naquela época a Israel, né, que se revelou como Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, que veio para toda a humanidade. Então, os profetas que trabalharam na construção dessa mensagem, Paulo está falando, olha, eles desenvolveram um fundamento. E o outro, que são os apóstolos, são os fundamentos daqueles que andaram com Cristo e foram encarregados primeiramente de dizer aquilo que os profetas disseram se cumpriu.
Né? Nós estamos andando na etapa do cumprimento, né? Como você usou a palavra, a dispensação do cumprimento de tudo que os profetas disseram. Então o apóstolo sempre vem na frente relacionado à proximidade desse ministério, desses homens que serviram com esse ministério de Jesus. Eles viram o Jesus que foi anunciado pelos profetas por meio de visões, sonhos e aparições sem forma exata, sem aparência exata. Eles viram, tocaram, apalparam, eles conviveram com essa encarnação dessa palavra Jesus, e por isso eles têm essa eminência de serem os primeiros, né? Como Paulo fala, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas. Não tem a ver com uma hierarquia, mas sim pelo fato do trabalho deles estar relacionado mais próximos do Jesus encarnado do que o Jesus proclamado pelos profetas. Então, Efésios 2:20 fala desse trabalho. Eu estou de acordo com aqueles que defendem Efésios 2:20 como os dons que estão relacionados com o fundamento daqueles que andaram com Jesus, daqueles que proclamaram Jesus no passado. Eles formam esse livro, a Bíblia, por meio das suas palavras. Mas também Paulo fala em Efésios 3, entre os versículos 3 a 5, Paulo fala que a dispensação desse mistério que esteve oculto em outras gerações, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, Paulo fala de uma continuidade. Em Efésios 2:20, como ele está concluindo um progresso narrativo histórico do desenrolar do plano de Deus, até chegar ao versículo 20, falar que o fundamento desse plano todo desenrolado são os apóstolos e profetas. Mas ele também diz, agora para nós foi dado compreensão do que esses apóstolos e profetas trabalharam aos apóstolos e profetas desse tempo, da proclamação, da compreensão do mistério que foi revelado, que estava claro que foi revelado. Então, existe esses dois, não sei se tipos, mas essas duas etapas do ministério. Então, logo, esse ministério de hoje, dos apóstolos e profetas, eles não precisam de se preocuparem com que as suas palavras tenham o mesmo tipo de autoridade que a Bíblia tem. Porque eles já têm a Bíblia para respaldar as palavras que eles falam. Eles falam através dela. Então, eles não precisam estabelecer uma palavra para que a palavra deles sejam certificadas como palavra de Deus. Nós já temos a palavra de Deus escrita e que a gente trabalha por meio do Espírito pela revelação daquilo que cada ministério recebe para poder estar dando continuidade a esse tipo de funcionamento, a esse tipo de ministério. Fábio, para ficar claro até para o pessoal que não conhece sobre esse assunto, o que é ser um profeta pela palavra de Deus? Eu acredito muito que o ministério do profeta está relacionado com a representação do plano de Deus. E também procurar trabalhar para que haja compreensão do desenrolar desse plano, né? No preparo de uma mentalidade adequada para acompanhar e ser participante, ser agente desse plano de Deus que está em andamento até a volta de Jesus. É praticamente isso, né? Porque eu penso sobre o funcionamento profético ou o funcionamento do profeta, do que Deus fala da primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras, e ela aparece falando de Abraão, no evento lá com Abimeleque. E ele fala, vai até Abraão porque ele é meu profeta e ele intercederá por você. Então, para mim, a figura de Abraão, a representatividade que Abraão tinha dentro do plano que Deus estava desenvolvendo, que ele mesmo estava envolvido, dava essa identificação dele como um profeta. Olha só. Então, a partir daí, Abraão, para mim, é um tipo de profeta que ele tem total responsabilidade com o que foi revelado, que precisa ser desenvolvido para ser representado. Então, para mim, o ministério do profeta está relacionado inicialmente com isso. E depois tem as suas capacidades para poder trabalhar dentro dessas tarefas. E aí tem a ver com as habilidades perceptivas, receptivas, de declarações que vêm por meio de ações de visões,
sonhos e a palavra de profecia. Então, isso tem a ver com as ferramentas do trabalho e não o que definem o trabalho do profeta. Isso não é um foco inicial, né? Não é nisso que devemos focar. A visão, o sonho, a palavra da profecia em si, o profetizar. Mas, em fato, em cooperar, estar conectado. E aí, linkando com porque isso não caracteriza o ministério do profeta, que eu acho que é o que você quer chegar. Isso. Tipo, você não assume que a pessoa é um profeta pelo sonho, visão e profecia. Mas é a representação de Deus. Aí a gente vai para Deuteronômio 13, você vai encontrar lá, ele falando que se um profeta, através de um sonhador, tiver um sonho, uma visão, uma palavra, e ela se cumprir, e ele disser, vamos adorar a outro Deus, saiba que esse profeta não falou pela parte do Senhor, mas é o Senhor provando o coração de vocês. Então ele pode falar e cumprir. E isso não faz dessa pessoa um verdadeiro profeta, porque ele não representou Deus. Sim. Ele está levando as pessoas a adorar um outro Deus. Ele faz uma outra forma do verdadeiro Deus. E Deus está preocupado com isso. Deuteronômio 18, Deus fala a mesma coisa. Quando ele fala sobre questão de predição de cumprimento, ele fala... você tem que atestar se o que ele falou se cumpriu. Mas o contexto, ele está falando também que levantaria um profeta semelhante a Moisés, que ele ia determinar o desenvolvimento do próprio povo de Deus. Então, para mim, aí está mais uma tarefa do profeta. Em Oséias, se eu não me engano, 13, 12, vai falar, Deus fez vocês subir e ser guiado por meio do ministério do profeta. Então, outra coisa que a gente pensa que o profeta não é responsável de também conduzir, de cuidar, de apacentar. Claro que sim. Cuidar das pessoas, ajudar as pessoas na caminhada delas. Sim, claro que sim. Só apontar, né? Ele aponta e vocês vão. A grande questão é que a gente ficou com estereótipos sobre o funcionamento de ministérios parados no meio do caminho. Eu até entendo que os irmãos falavam sobre características desse ministério há 30, 40 anos atrás e enfatizarem alguns pontos, né? Porque é o início da compreensão de como vamos voltar a funcionar e acreditar que existam profetas. Mas hoje, né, pela paciência de ler e reler o texto, pelas contribuições que a gente tem de materiais extras bíblicos que ajudam a gente a compreender algumas coisas que a gente não tinha acesso anteriormente, a gente precisa ter mais criatividade para falar sobre. Então, para ficar bem claro, como se reconhece um profeta? Né? Como que a gente tem esse conhecimento? Pô, esse cara é um profeta. Sim. Quando a gente procura redefinir as principais características, eu acho que ajuda bastante. Né? Então, claro que essa função dele de trabalhar pelo conhecimento de Deus, você vai perceber, por exemplo, uma facilidade de fluir no descortinar da compreensão do que está nas Escrituras, que é a palavra revelação. E eu estou começando com esse conceito para depois usar a palavra revelação, porque se eu falo pela revelação, a gente vai falar do revelamento. Sim. Né? E então ele tem uma facilidade de descortinar, de fazer o texto ser compreendido. E aí, para mim, está a grande virtude do ministério profético. Aí está o que Cristo comunica através desse homem, que é chamado para ser profeta. Então, o ministério dele é identificado pelo tipo de homem que ele é. Entendeu a diferença? Não é o ministério que identifica o homem, mas que esse homem é. Você encontra o ministério dele. Porque o ofício que a gente chama, né, é um dom de Cristo. Então tem a ver com o dom do Messias, tem a ver com a virtude para operar dentro do que Deus encarnado veio fazer. E que ele continua operando à direita do Pai, intercedendo por nós. Então tem a ver com uma pessoa. Então o dom não começa no ministério.
O dom está na pessoa. A pessoa é a expressão do dom. Não é o dom que é a expressão da pessoa. Ou seja, é natural. Através do modo de viver dela, você percebe. Também tem isso, né? Sim. Uma característica que os profetas têm, né? Desse modo de viver. Eles não são presos. Eles não são apegados à forma. Porque eles estão sempre indagando, inquirindo, procurando saber. 1 Pedro 1,10 fala sobre isso. Com respeito a essa salvação. Que os profetas estiveram indagando, requerindo, procurando saber qual os acontecimentos, por meio de acontecimento, qual ocasião manifestaria o Cristo que o Espírito neles operava. O Espírito de Cristo operava sobre eles e eles iam atrás daquilo. Iam investigar, iam inquirir, procurando saber como iria se manifestar. Então, profetas são homens assim, ou profetisas, mulheres também. Eles recebem um empurrão dessa virtude do Espírito de Cristo e eles estão atrás de como isso vai se desenrolar, como vai andar, como vai ser que Deus vai cumprir o que foi levado a eles a voltarem os seus olhos para o que Deus faria. João Batista, ele demonstra muito isso, né? No modo de viver dele, apontava exatamente essa... E tu vê, ele foi profetizado nas Escrituras, no Antigo Testamento, e ele viveu de modo que aquela profecia foi revelada a partir da sua conduta, da sua vida, né? Exatamente. E eu vejo os profetas encarnando a profecia. Não apenas liberando algo, falando ou apontando, mas eles encarnando aquela profecia e a partir daquilo as pessoas olhavam e diziam, cara, a vida dele está manifestando essa profecia, conduta. Tanto que João Batista ele já batizava antes de Jesus vir a batizar, né? Já batizava, já estava em atividade. E o que eu gosto de observar na vida de João é que ele, como o Juan falou, ele entrou numa palavra, a sua gestação foi para colocá-lo dentro de uma palavra que tinha muitos anos atrás. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então o anjo fala sobre uma criança que iria entrar a partir dessa palavra, ia existir a partir dessa palavra, viver por causa dessa palavra. E isso é legal porque todos nós temos uma palavra que dá vida, que dá sentido. E João Batista, ele é profetizado ao seu pai. Depois, no dia da sua nomeação, seu pai profetiza mais do que ele fará, como voz do que clama no deserto. Né? E 18 anos, depois que ele faz 12 anos, o pai dele muda para viver no meio do deserto. Depois do seu bar mitzvah, não entrega ele para a escola sacerdotal, porque ele era filho de sacerdote, mas se muda, possivelmente, dizem que ele foi viver com os essênios. E ele passa 18 anos. Aí lá em Lucas capítulo 3, Mateus fala, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, ele teve uma palavra que ele entrou nela, porque ele passou a existir por causa dela. Ele teve uma palavra que explicou o que ele iria desenvolver e ele teve uma palavra de como ele ia demonstrar o que ele foi chamado para fazer. Eu acho que aí fica pra gente muito claro como se desenvolve o ministério profético. Olha só. João Batista fica muito claro, ele é o exemplo do ministério profético. Então, nós somos aqueles que entramos dentro de uma palavra para ser cumprida. Nós descobrimos por meio de palavras dadas a nós como nós vamos desenvolver, ou o que nós vamos desenvolver, na verdade, e depois como nós vamos desenvolver. E a espera, né? Você vê, 30 anos levou até o dia que ele teve certeza como, que tipo de palavra falar, como dar resposta à geração que ele vivia. Isso para mim revela que o tempo de preparo tem mais investimento de Deus do que o tempo de atividade, de atuação. Olha só. O próprio ministério de Jesus, né? Foi. E eu percebo que essa falta de compreensão, de revelação sobre a questão do ministério profético, do entendimento sobre o profeta, como você disse, ele é essa pessoa, né, que ele está trazendo essa compreensão, o que está guiando, não só apontando. A falta disso fez o povo andar perdido. Sim.
Sim. Né? Uma geração, a minha, por exemplo, a gente ficava até meio perdido em relação a tudo isso, ou não é, ou pode, ou não pode, sempre essa questão. Então, a importância de resgatar essa mentalidade. Muito. Né? A importância da gente resgatar e trazer isso para o centro. Por isso, e eu aprendi uma coisa. O seguinte: você não conhece uma nota falsa estudando a falsa. Você reconhece uma nota falsa conhecendo a verdadeira. Então, a maneira correta para mim de sim conhecer o profeta e a movimentação profética não é estudar o que não é e tentar olhar para aquilo que não é e tentar discernir isso aqui é falso, mas é olhar de fato o que é. Porque quando tu tem certeza daquilo que é, o que se manifestar fora daquilo é falso. Em um discurso de Pedro, se eu não me engano é o capítulo 3, ele fala: vós sois filhos dos profetas. É o mesmo que ele dissesse o seguinte: a identidade de vocês foi formada pelos profetas. Então, o profeta, ele trabalha também nessa formação da identidade do povo de Deus. Por isso que Provérbios 29, 18 diz: sem profecia, 29, 18, sem profecia o povo se corrompe. E ali no hebraico está falando: sem visão profética o povo se corrompe. E a visão profética é as palavras que os profetas transmitem, eles trazem uma ideia do cenário, da paisagem que Deus está formando dentro do tempo que o povo está vivendo. Então eles ajudam o povo a viver de acordo com um padrão de Deus, a viver aquilo que é a vontade de Deus dentro do tempo em que ele vive. Então isso também tem um trabalho dos profetas, né? de trabalhar formando, representando, trazendo a compreensão. Ensinando, né? Ensinando, e você vai ver que a atividade é muito mais ampla do que às vezes a gente identifica como o que é ser um profeta, né? De uma maneira mais comum. Sim. E aí você pode me perguntar, antes que você me pergunte, mas então, essa questão das pessoas que só profetizam para outras. Sim, né? Isso. Claro que para que você faça esse trabalho que está dentro dessa função, você precisa de ferramentas. Se você está tendo uma abertura para o descortinar a revelação sobre as Escrituras, por que você também não vai ter de uma pessoa? Agora, qual é o objetivo de ambas? É você transmitir as Escrituras para a pessoa. Ou colocar a pessoa dentro daquilo que está escrito, ou dentro de um padrão, ajudá-la a ser formada. Então você não dar a profecia para que a pessoa impressione pela capacidade que você tem de falar sobre ela. Porque você não está falando através da profecia sobre você. Você só está mostrando para ela o que Deus está trabalhando na vida dela, ou que Deus quer formar na vida dela. Né? Então não tem a ver com você demonstrar capacidade, tem a ver com você oferecer ferramentas para que a pessoa se desenvolva naquilo que ela precisa desenvolver também. Naquilo que Deus tem para ela, né? Isso. Paulo fala em 1 Coríntios 14, né? O que profetiza, mas o que profetiza aos homens para edificar, exortar e consolar. Isso está no âmbito de pessoa, profetiza aos homens. Então, geralmente, quem profetiza aos homens funciona pelo espírito o espírito da profecia, não, o dom da profecia, pela manifestação do espírito. Então é o dom de profetizar. Então o dom de profetizar são que essas pessoas têm quando elas têm frequentemente palavras sobre pessoas, sobre situações de um grupo de pessoas. Né? Elas carregam impressões, insights, percepções, e elas fica aquela coisa, né? O que eu faço? O que eu faço com isso que eu percebo? Então, isso tem a ver com um dom de profetizar, né? E não necessariamente com o trabalho de ser profeta. Então eu ia mesmo te perguntar, né? Qual que é a diferença, né? Como distinguir isso, né? O dom profético para o ministério profético. Ofício, que hoje em dia está bem então comum. É praticamente isso que a gente veio conversando e eu acabei entrando nela, né? Então, mas é bacana isso. O ofício tem a ver com a compreensão, com a representação, com a formação.
de outros, do povo de Deus e até de outros profetas. Você vai ver pela história do profetismo bíblico, se inaugura escolas de profetas na época de Samuel. Então, possivelmente, Samuel foi o primeiro a organizar um funcionamento profético. Ele começou uma escola em Ramá e, através de música, ele transmitia a esses homens que tinham essa característica de descortinar, de revelação, a compreensão do que Deus prometeu ao povo de Deus. E eles ajudavam o povo a compreender. Né? E possivelmente Samuel usa o livro de Deuteronômio porque é um cântico. As palavras é a profecia da lei. Ali Moisés está sentado profetizando a lei num tempo de transição. Então ele está olhando o passado e fazendo uma leitura correta de como foi o processo até aqui e colocando padrões de como eles têm que fazer adiante. Isso é leitura profética. Então ele sabe ler e fazer uma retrospectiva também de como Deus trabalhou até aqui e por que nós precisamos trabalhar tais coisas para poder continuar andando naquilo que Deus quer desenvolver. Então Samuel começou a treinar esses homens para funcionar assim. E já o profetizar tem a ver com a manifestação daquilo que Deus quer para o momento. Né? É Deus dando às pessoas, aos seres humanos, a toda a carne, como diz a profecia, a capacidade de cooperar com a edificação de Deus, do que Deus está edificando através de pessoas. Então você vai ver a profecia de Joel e que Pedro diz que se cumpre em Atos 2, né? Inicia-se o cumprimento. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele fala, é para toda a humanidade, não vai estar restrito a uma identificação étnica, como era só com Israel, sobre toda a humanidade. Então vai ser além de Israel. E ele fala para diferentes faixas etárias. Jovens, vossos filhos e filhas, jovens e velhos, vão receber essa sincronia do espírito, da profecia. E ele diz também, até as servas e os servos, ou seja, para classes, que antes era restrito a classes, sacerdote, rei e profeta. Então, Deus está cumprindo, através da profecia de Joel, o desejo de Moisés, que está em Números 11, quem dera se todo o povo fosse profeta, ou seja, se todo o povo assumisse a representação de ser povo de Deus. Então, o espírito profético, ele trabalha na distribuição desses dons, ou do dom de profetizar, para que haja edificação mútua, para que possamos servir uns aos outros. Né? Agora, o trabalho do profeta é desenvolver as pessoas que estão recebendo essa manifestação. Então, como eu identifico uma pessoa que tem um dom, né, de profetizar, e ela é muito sensível a isso, primeira coisa, você vai ver essas pessoas envolvidas com intercessão, você vai ver essas pessoas apaixonadas com oração, com adoração, com dança, com louvor. São expressões proféticas da igreja. Então essas pessoas estão aí. E elas funcionam dentro do dom de profetizar para fazer isso. Para dançar, para cantar, para ministrar o louvor, para interceder. Geralmente a gente não nomeia como dom de profetizar, mas quando a pessoa está percebendo que está no ambiente e que música cantar, isso é uma vertente do dom de profetizar, que é a palavra de conhecimento. Eu estou percebendo a situação do lugar. Uma leitura do ambiente, e está ministrando algo pelo conhecimento que vem pelo Espírito, entendeu? A sabedoria, uma canção que está trazendo uma compreensão do tempo que as pessoas estão vivendo naquela congregação. E também uma pessoa expressa isso através da dança, que ela está intercedendo porque ela sente uma carga no seu corpo, que é a palavra de ciência, né, ou de conhecimento por meio de impressões no corpo. Isso tudo está dentro do pacote do dom de profecia. E isso está distribuído para todos. Agora, o que faz um profeta? Um profeta trabalha com um âmbito maior, porque trata-se de uma compreensão escritural de como desenvolver o que está disponível. De como a gente utiliza tudo que está disponível, como a gente utiliza as ferramentas do dom de profecia que está disponível, como a gente funciona
na intercessão, no louvor. Por isso que eu acredito e sonho com isso, tá? A igreja precisa de fundamentação profética nessas expressões. Às vezes a gente vê pessoas que têm um nível de expressão na música, na intercessão. Por quê? Porque tem um desenvolvimento do dom de profecia, profético. Elas precisam desenvolver o dom para desenvolver aquilo que elas fazem. Né? Então, não é só desenvolver o que elas fazem, é o dom para o que elas fazem. E Paulo falou uma outra coisa que vale para ambos, né? Tanto para o ofício de profeta e o dom. Ele falou que profetize na proporção da sua fé. Romanos 12, 4. Então não é crescer a profecia, é crescer a proporção da fé. Quanto mais estando envolvido dentro do ambiente profético, mais eu desenvolvo a proporção, a medida da minha fé no plano de Deus, em Cristo, no plano de Deus, maior vai ser a minha habilidade profética. E pensando em tudo isso, tu falou qual é o maior desafio hoje para resgatar e desenvolver essa mentalidade profética? Quais são as barreiras, os desafios, o que você percebe, né, na tua experiência? A gente não falou muito da tua história, né, porque a gente vai ter um outro momento para isso, mas hoje, né, na caminhada que você tem, e vamos falar da nossa realidade brasileira. Eu não sei como tá na Europa, na Ásia, na América do Norte, América do Sul, não sei. Eu sei um pouquinho de Brasil, né? Qual é o desafio para isso? E as barreiras que a gente precisa vencer? O desafio, ele tá dentro da pergunta anterior, né? A gente entender que um ofício ou um ministério, ele está dentro de uma escolha que vem de Deus. Em Efésios 4:11, quando Paulo está falando sobre esses ministérios, ele fala o seguinte: olha, de Cristo vem uma virtude. Porque ele conquistou o direito sobre toda a humanidade. Levou cativo o cativeiro e deu o dom aos homens. Ele conquistou todos os direitos sobre a humanidade. Então Paulo está dizendo, olha, por ele ter esse direito, ele escolheu uns para. Sim. De acordo da medida do dom de Cristo. Então ele escolhe pessoas. Ele aponta pessoas. E um dos problemas que nós temos é que muita gente quer ser, por causa da ideia popular que se tem do que o dom pode favorecer. Fama e aí vai. Isso, e a pessoa... Principalmente nesse tempo de tecnologia, redes sociais, internet, facilmente você vê alguém abrindo um Instagram, fazendo live e entregando mensagem profética para todo mundo. A minha escola, ela me ensinou que as pessoas dizem para você quem você é. Primeiro você passa a ter convicção de quem você é. Depois as pessoas dizem para você. Como? Pela maneira que eu as sirvo. Quando eu foco em servir as pessoas, a maneira como eu vou servir tem a ver com a habilidade que eu tenho. Uau. E elas vão identificar pela minha habilidade qual virtude eu tenho. Então, as pessoas, elas podem te dizer o que você é. E o seu interesse em servir as pessoas é pelo crescimento geral de todos. Não é pelo seu crescimento. Eu não posso pensar no meu crescimento em detrimento do que eu faço para as pessoas. Sim. Não, é o crescimento da pessoa por aquilo que eu recebo de Deus. Eu coloco à disposição dela. Até porque o exemplo que nós temos de Cristo é servir ao outro. Então o dom não tem a ver com a gente. Ele Marcos falou isso, 10, né? 45, né? Ele falou isso sobre eu dou a minha vida para resgate de muitos. Isso. Então o interesse dele é se doar, se dar para resgatar. Sim. E a gente não pode se dar para poder ganhar, ter o crédito, né? É para resgate, não é para crédito. Até porque eu penso dessa forma, o professor, um mestre, a glória dele, de alguma forma, é ver o aluno desenvolver, é ver o aluno crescer mais do que ele.
né? O pai, por exemplo, na mentalidade de paternidade, é que o filho cresça, que o filho desenvolva, que o filho avance, até mais do que ele. Aí tá. Então, se você trabalha com essa mentalidade, você não vai permitir que ninguém desenvolva mais do que você. Então, você vai trabalhar com limitador, sim, porque eu te sim sirvo, mas com aquela mentalidade. Tu não pode se tornar maior do que eu, entendeu? Você não pode ficar melhor do que eu, porque não, eu preciso ser o profeta. Então vai ter os profetinhas, mas eu sou o profeta. Não, a ponto, e eu olhando ali para Efésios, que o pastor citou, Efésios 4:11, eu acho que é chegar a uma medida em que você já não é mais, tipo, necessário. Desenvolveu, preparou, tá todo mundo se movendo nesse lugar a ponto que você entendeu, não, cumpri. Porque o nosso desafio, ele tem a ver com as pessoas terem a paciência de serem desenvolvidas. Uhum. E principalmente dentro desse âmbito profético que se tem hoje, serem desenvolvidas nas Escrituras. As pessoas não têm paciência de ler as Escrituras com calma. Ela quer uma mensagem. Ela não quer compreender, sim, o plano de Deus, como eu gosto de enfatizar muito. Isso é um desafio, tá? Meditar. Isso. E a outra questão, Juan, é Paulo, em Efésios 4:11, ele começa no capítulo 4, no versículo 1, dizendo: Paulo, eu prisioneiro no Senhor. Então, a primeira característica que ele dá de um ministro é alguém que foi aprisionado por aquilo que Cristo escolheu para ele. Aprisionado por aquilo que Cristo escolheu para ele. Porque quando fala dos profetas em Amós 3, do 6 ao 8, fala: o leão não ruge sem que tenha achado a presa. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? O que Amós está dizendo? O Senhor primeiro encontra uma pessoa, a presa. A presa. Quando a sua voz encurrala a presa, ou seja, é impossível que ele tenha rugido sem que tenha encontrado a presa. Então, quando ele encurrala a presa, fica impossível da presa não manifestar o resultado da voz. Então, assim, como eu sei se eu sou um profeta? Eu estou encurralado. Quando eu estou encurralado. Quando eu me tornei um prisioneiro. E Paulo falou: eu, como prisioneiro no Senhor, andai de modo digno da vossa vocação. E esse é um versículo que mais tem me inspirado nos últimos tempos, é andar de modo digno com a vocação. Sim. E aí Paulo fala sobre várias características que um prisioneiro desenvolve, que também faz parte da medida do dom de Cristo. Humildade, longanimidade, mansidão. Né? Mansidão. E aí você vai ver que se concordas com as palavras do próprio Jesus. O que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a primeira coisa que essa virtude libera sobre a vida de um homem é que ele é um prisioneiro. Ele é uma presa. Né? A segunda é que ele é obrigado a desenvolver a natureza de Cristo. Manso e humilde. Manso e humilde de coração. Para poder conviver com os outros que ele também chama. Porque ele disse isso para os seus discípulos. Sim. Ou seja, vocês não vão conseguir trabalhar juntos quando vocês aprenderem de mim. Da mesma forma que eu consigo trabalhar com vocês. Então, o segredo para o desenvolvimento ministerial não é a performance da capacidade, da habilidade do meu dom ministerial. É o quanto eu consigo desenvolver a estrutura do próprio Cristo em mim. E aí eu vou ter uma visão só. Isso. Um só Deus. A mente de Cristo. Um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só... Porque tudo passa a ser um só, mesmo sendo coisas diferentes. Porque a minha visão é uma. Isso. Então, a medida do dom de Cristo vai sendo aperfeiçoada em mim. E aí, com isso, essa medida sendo aperfeiçoada, a proporção da minha fé está aumentando. Aumentando a proporção da minha fé, eu vou para os livros e o livro está cada vez mais claro para mim, a Bíblia.
por causa da estrutura que eu estou desenvolvendo no meu interior. Sim. E aí eu vou profetizar para alguém, cada vez vai ser mais claro quando eu profetizo. Mais clareza de mente eu vou trazer para a pessoa. Porque foi o que Jesus provocou para a mulher samaritana. Foi clareza. O tempo todo. Ela falou assim, olha, me dá dessa água. Ele falou para ela, não, a água que eu tenho para lhe dar, se você beber você não vai ter mais sede. Tá bom, me dá. Ele falou, chama teu marido. Vamos desfazer o que está confuso no seu interior. Quando ele desfaz essa confusão, ela pergunta uma outra coisa que não está clara. E ele responde também. Então ele vai trazendo clareza. E tudo começou com a simplicidade de um pedido. Me dá um copo de água. Me dá um copo de água. Ele mesmo. Me dá um copo humilde. Entendeu? Ele usa coisas simples para poder levar as pessoas a grandes compreensões. Isso é fantástico. E eu acredito que a mentalidade profética precisa ganhar essas virtudes. Ok, habilidade, capacidade, no sentido de operação, de performance, mas esse não é o foco, né? O foco é a formação do homem espiritual, a formação da imagem de Cristo, a imagem de Jesus em mim, através de mim, e com isso o corpo sendo edificado. O corpo é de Cristo. Então, se eu não tenho clareza dessa imagem a partir de mim, como é que eu vou trabalhar na construção de um corpo que é coletivo, né? Complica pra gente. É verdade. E a gente percebe com o que o pastor está falando é que a gente precisa voltar para a Bíblia, para as Escrituras, né? E esse tem sido, eu acredito que um dos desafios, né, dessa restauração, se é que eu posso usar essa palavra, dessa restauração dessa mentalidade profética voltem-se para as Escrituras. Mas foi colocado muitos óculos. Muita lente. Então, mesmo lendo o que está escrito, a gente acaba vendo a partir de um padrão de religiosidade, né? Hoje tu falou uma coisa para nós na mesa, que para ti é simples, né? Porque está se movimentando há tempo nesse lugar, mas para nós, assim, pô, como é que eu não vi isso? Está escrito, né? Sobre que nós somos o templo do Espírito Santo. Vós sois o templo. Então não é eu. É um conjunto. Nós somos o templo do Espírito Santo. É coletivo isso não é individual. Sim. Tá ali e a gente nunca percebeu, né? Sim. Então eu percebo que é o desafio de meditar, ler as Escrituras sem nenhuma lente, tirar tudo, as nossas teologias, não desqualificando, dizer que não presta, não é isso que eu quero dizer. Um grande homem de Deus, Michael Bickle, diz que Deus ofende a mente para revelar o coração. Porque são os olhos do coração que trazem a compreensão, é o meu interior que trabalha a compreensão. Então, as mensagens proféticas disruptivas, né? Elas têm esse trabalho, esse objetivo, né? Trazer para a gente a clareza de algumas barreiras que eu criei, algumas lentes que eu coloquei e que não precisavam. Então, por isso que às vezes se torna um pouco, traz um pouco de transtorno a mensagem profética, a mensagem do profeta. Mas ele não faz isso para intimidar. Ele faz isso para levar a uma compreensão. Sim. Né? Que é outra ideia que se tem, né? O profeta é carrancudo, é aquele que derruba, sai falando, mas a ideia é porque ele sabe que naquele lugar pode ser desenvolvido algo muito mais próximo do que o Senhor quer. Sim. Vamos dizer assim. E então precisa ser retirado o que não faz parte do cenário, o que não faz parte da paisagem. Uau. E agora o que eu penso referente a isso olha o desafio que nós temos, né? Diante desse que o pastor colocou aí, mas olha o desafio que a gente tem, porque a igreja brasileira hoje ela é pastoral, né? A igreja brasileira é pastoral, ela é fundamentada por pastores. São pastores que estão na frente, são pastores que lideram, são pastores que ditam, o ministério pastoral que está diretamente guiando essa igreja, né? E como
como tirar agora? O que a gente não precisa tirar. Eu acredito que sobre isso a gente volta de novo para as Escrituras e vai ver no livro de Atos que a liderança da igreja sempre foi apostólica, profética e de mestres. Profetas, apóstolos e mestres. Apóstolos, profetas e mestres. O trabalho pastoral é um trabalho que chega depois e ele é citado por Paulo pela necessidade do pastoreio também. Porque quando você fala de mudar a mentalidade de pastoral para uma mentalidade apostólica, a gente está falando da mudança da dinâmica, né? Sim, de por que nós estamos aqui na Terra, por que nós somos igreja, né? E a gente conversou sobre isso, que o movimento apostólico profético, ele provoca um movimento que precisa do cuidado pastoral, porque o trabalho dos pastores era na migração dos rebanhos das ovelhas. Então, ele precisa cuidar do movimento, enquanto as coisas estão se movimentando. Então não é só uma questão de retirar, é uma questão de reposicionar o trabalho pastoral. E é importante demais, porque sem ele nós também não chegamos. Nós não conseguimos chegar do outro lado. Mas o que muda, quando a gente fala de mudar a mentalidade, é mudar os objetivos, mudar a compreensão do porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, né? É uma mudança de rota, talvez, ou o início de uma rota, porque às vezes a característica dessa mentalidade pastoral é manter as coisas estáticas, seguras, protegidas, né? Essa ideia de aprisco. Isso. E o que a gente fala quando a gente fala de mente apostólica, mente profética, está relacionado de avanços, expansões, de progressos na compreensão do plano, da nossa atividade no mundo, dentro da nossa geração. E aí isso mexe um pouco porque não está ligado à estrutura. Muito, né? Mexe muito. Mexe muito porque essa visão, ela trabalha muito o aprisco, uma estrutura. Então a primeira coisa, uma igreja, vamos usar o caminho correto, uma igreja está nascendo, uma estrutura. A cadeira, tudo voltado para isso, para quê? Para criar um ambiente para cuidar das ovelhas, né? E quando você começa com uma visão apostólica e profética, você não olha para isso. Porque você está cuidando da fazenda e não só do aprisco. É isso aí. O aprisco é só um lugar da fazenda. Tá explicado. Então, eu penso que essa reforma, né? E hoje é o teu trabalho? Hoje é o que tu tem se movido? É isso que eu quero. Vamos dizer que hoje eu estou voltando a trabalhar e o que mais tem me perseguido em pontuar são essas coisas. Tanto do que a gente conversou sobre o ministério profético, não é? Que aí engloba aqueles que têm o ofício e que funcionam no dom de profetizar, é o ministério profético, não importa. E a questão da nossa movimentação como igreja em relação à fundamentação profética da igreja. Então eu estou muito encorajado a estar trabalhando com isso, né? Então não é uma coisa que eu acredito que tem que ser, tem que mudar, tem que fazer, senão não vai. Mas eu acredito que existem mais pessoas que também estão percebendo isso, só não estão sabendo como. E talvez a gente pode ajudar nesse como. Eu estava conversando com a sua esposa, profetisa Márcia. Profeta Fábio Souza. Piada interna, né? Piada interna. Uma das escrituras que tem me inspirado nesse tempo é Mateus capítulo 13, versículo 1. O semeador saiu a semear. Então, quando o semeador sai a semear, Jesus continua a história dizendo que algumas sementes, umas caíram à beira do caminho, outras caíram em solo pedregoso, outras caíram entre os espinhos e outros caíram num bom terreno. Então, o semeador não escolhe o terreno. Ele não sabe
né? Qual é o tipo do terreno que a semente está sendo lançada. Mas é o terreno que diz quem ele é quando a semente brota. O resultado da semente. Então, eu estou muito encorajado a sair a semear. A lançar semente, palavras. Deixa o solo. E aí você vai ver onde trabalhar, onde focar pelo resultado da palavra em contato com esse terreno. Porque a gente tem a ideia de que a palavra determina um resultado, né? O que determina o resultado da palavra é o terreno. Jesus disse, um terreno bom produz os frutos. A 30, a 100, 60 e a 100 por um. Mas o terreno ruim, né, que aí tem à beira do caminho, desinteresse. Ouve, mas não tem tanto interesse. O pedregoso, pessoas que têm vários sentimentos não resolvidos, emoções não resolvidas, dores, não permitem que aquilo que brota ganhe raiz, porque até brota. Sim. Mas quando vem o calor, que ele dizia a perseguição por causa da palavra, quando vem a hora do vamos ver, não consegue, porque as dores não deixam. Estão dando em volta do problema, né? Exatamente. Consegue... E tem aqueles que estão com a semente entre os espinhos, que brota, mas não frutifica, porque os espinhos limitam ela. Isso tem a ver com... Um tem a ver com o coração pedregoso e outro tem a ver com a mente. Pessoas que ainda estão com a mente dividida, com as preocupações desse mundo. Então, essas pessoas precisam de outro tipo de trabalho, da preparação do terreno. As outras é como continuar produzindo. Então, depois que você sabe semear, você vai saber, opa, esse tipo de terreno precisa ser preparado e o outro precisa dar continuidade ao que está sendo cultivado. Então, eu estou disposto a sair para semear. Bom. E depois nós vamos ver como vai ser o andamento. Uma das coisas que eu percebo que você falou, mas não falou o que tá todo mundo falando. Nossa! Falei, Fim dos tempos. Fim dos tempos. Qual é a relação do... Porque a gente tem visto um movimento hoje de profetas que estão aí dando escolas online, ensinando e relacionando muito essa questão profética ao fim dos tempos, ao ensinamento sobre os últimos dias. Então tá tudo relacionado e todo mundo tá, tipo, eu vejo isso, fala do profeta, fala daquilo que é profético, fala sobre os últimos dias, né? Sempre apontando para aquilo que é futuro. E eu vejo você trabalhando uma mentalidade presente, claro, olhando para frente, mas trabalhando uma mentalidade presente. Sim. Eu acredito que tem muita gente séria que está fazendo isso que você está falando e eu acredito que quando você associa esses temas como única atividade do ministério profético, você está limitando a atividade do ministério profético. O que a gente pode dizer pelas escrituras é que os profetas sempre estiveram relacionados com a linguagem apocalíptica. Com a mentalidade apocalíptica, que é o uso de figuras para descrever estruturas de uma época, né? Para desenvolver o que eu gosto de chamar uma realidade esperançosa. Está assim, mas Deus está operando como está, porque Ele tem a solução do como está. E isso vai se repetindo em todos os livros apocalípticos, né? Que tem a ver com a revelação, o desvendamento do período em que você está vivendo e o que está operando por detrás dos poderes que estão que são vistos exteriormente, os impérios, os povos que estavam em supremacia dentro do período bíblico. Então, eu gosto de pensar que a atividade dos profetas estavam mais dentro dessa mentalidade do que proclamar o fim. Até porque que para os profetas hebreus e judeus, o fim era o término de um domínio dentro de uma era, de uma mentalidade de um império. E não num fim do mundo. Mas todas as profecias estavam atreladas ao fim do domínio dessa era, desse tipo de mentalidade, desse império, e a restauração do seu povo Israel. Entendeu? Então eles estavam inicialmente partindo disso, né? O que Deus impulsiona, redimensiona a partir dessas proclamações, nós temos
várias possibilidades. Mas eu gosto de pensar que é mais importante do que a gente definir uma posição escatológica, é a gente entender a linguagem de como Deus fala dentro de um tempo. Porque eu acho que vale mais a pena a gente investir em sempre estar mantendo o povo alinhado, atualizado, com a visão correta do que Deus está fazendo naquele tempo, com a verdade presente que está dentro de um tempo, do que você determinar acontecimentos do que Deus disse que irá fazer. Com isso, a gente tem trabalhado uma mentalidade em que a fé se baseia no que vai acontecer. A fé não pode se basear no que vai acontecer. A fé tem que se basear no que Deus prometeu que vai fazer. É diferente, porque no capítulo 11 diz que todos esses viveram por fé, crendo na promessa, sem recebê-la. Sim. Então, a promessa modela como eu vivo. Eu não estou mirando o acontecimento da promessa. Eu só estou vivendo baseado por ela. Então, eu sei que Jesus vai voltar. Eu creio que Jesus vai voltar, eu sei. Eu creio que Jesus vai voltar. Eu creio que ele vai tomar os reinos desse mundo. E creio também no novo céu e na nova terra, né, que vai ser habitado por novas criaturas. Então, eu gosto de trabalhar desses pontos. Uma realidade esperançosa sobre essas promessas. E não enfatizar tanto como isso irá acontecer. Né? Porque quando os discípulos de Jesus quiseram saber detalhadamente quando algumas coisas iriam acontecer, ele falou: não compete vocês a saber esse tempo e época que estão reservados para o seu Pai. Não quer dizer que Deus não iria fazer aquilo que eles estavam perguntando. Mas Jesus disse... De Atos, capítulo 1. Isso. Né? Quando restaurar... É nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel. Jesus falou: não compete vocês a saber. Então, nós não estamos chamados a administrar acontecimentos. Nós não precisamos estar tão focados nos acontecimentos. Mas recebereis poder. Ou seja, vocês vão receber uma capacitação para viver até que Deus faça o que ele disse que vai fazer. Então, é mais importante para mim preparar as pessoas naquilo que Deus está fornecendo no tempo que ela está vivendo, do que só preparar ela para o acontecimento o tempo todo. Né? E é uma escolha, assim. Eu acho que não se trata de certo ou errado. Sim. Eu acho que é um fator limitador dizer que o ministério do profeta está somente relacionado com isso. Aí foca em cima disso, né? E a minha grande dúvida aqui, ele vem antes, durante ou depois da grande tribulação? A minha dúvida é se vai haver grande tribulação. Acabou com tudo. Agora complicou. Quebrou até os apresentadores. Né? É a maneira de você sair desse tipo de pergunta. E aí, Jesus, mata essa, Jesus. Ai. Alguém tem um palpite aí? Uau. É a maneira, né? A gente tem que aprender a dar jeito nas coisas. E então hoje, para que a gente consiga ficar livre de algumas movimentações, ventos de doutrina, é trabalhar para que a igreja, a congregação, a comunidade de fé alcance um nível de maturidade que ela consiga discernir esses ventos de doutrina que podem levar a gente de um lado para o outro. A grande ponto, Juan, disso não é só discernir os ventos, é ter o conhecimento das implicações da obra do Filho de Deus. Né? E a unidade da fé, que para mim é a gente crescer numa compreensão de como se mover no que está disponível, unidade da fé, né? E a estatura da varonilidade. A estatura do varão perfeito, ou seja, como lidar com a estrutura do homem que está sendo recriado. Como eu vou lidar com isso diante do mundo que eu vivo, né? Diante dos assédios, diante de tudo que a gente se vê hoje de como o mundo está. Então, a gente precisa cuidar disso, dessa estatura
crescer um nível de maturidade em relação aos nossos desejos, às nossas cobiças, os nossos prazeres, a nossa maldade. Precisa, porque Paulo continua despojado o velho homem, revestido o novo homem criado em Cristo Jesus, renovando o espírito do entendimento. O conhecimento do Filho de Deus, né? Como o Filho de Deus se tornou Senhor do cosmos, as implicações desse plano redentivo, de nós estarmos assentados com Ele nas regiões celestiais, habitarmos no reino do Filho do seu amor, tudo isso que está disponível para nós, e a unidade da fé, que é como operacionalizamos, como nós vamos operar dentro de tudo isso. Né? A unidade da fé. Então isso, nesse foco, a gente vai acabar tendo um tipo de estrutura que os ventos de doutrina não vão chamar a nossa atenção. Porque se a gente cresce nesses pontos, nós vamos estar crescendo em maturidade. E Paulo está dizendo que quem se importa com o vento de doutrina são meninos. E a gente tem que pensar no que Paulo fala que é ser menino. Em 1 Coríntios 13 ele fala: quando eu era menino, eu falava coisas de menino, me preocupava com coisas de menino, até que me tornei homem. Então Paulo está dizendo que quando ele era um grande rabino conhecedor da Torá e discutia nas sinagogas e brigava pela sua opinião e perseguia a própria igreja de Deus, ele era menino. Menino não é sem entendimento de nada. Não. Menino é imaturidade na forma de como você usa o que você sabe. Menino é imaturidade na forma como você usa o que você sabe. Isso é ser como menino. Isso acaba provocando ventos de doutrina. Fica a pessoa de um lado para o outro. Porque você não sabe administrar o que você sabe, porque você nem é homem. Ele diz: quando eu me tornei homem, quando eu me tornei maduro, eu deixei as coisas de menino. Que é no capítulo que ele fala que o mais importante é. E aí a gente percebe uma coisa aqui, porque ele fala a unidade da fé, a estatura, e tudo está muito ligado a estar, ser conjunto, é ser junto, é unitário. E esse vento de doutrina, como eu lido com aquilo que eu sei, está sempre trabalhando para dividir, para separar, nunca trabalhando uma questão de unidade. Então a gente percebe um vento de doutrina, um menino que é levado por isso todas as vezes que ele trabalha na divisão, ele trabalha no isolamento. A gente pode pegar... Jesus falou sobre meninos. Satanás. Pode falar. Pega essa, só para deixar. Jesus falou sobre meninos. Paulo falou sobre meninos. E Pedro também falou sobre meninos. Jesus começou falando: vocês são como meninos sentados na praça, que não se decidem, não se adaptam a nada que está sendo proposto. Está sempre: não quero, não é isso, não quero saber. Paulo fala: não sejais como meninos, de um lado para o outro, como vendo doutrina. E aí Pedro, quando fala de ser como crianças ou meninos, desejando um leite espiritual, ele fala de uma postura humilde, de que deixa a maldade, a hipocrisia, a vaidade. Entendeu? Então nós temos aqui exemplos que descrevem talvez o nosso maior problema, os nossos maiores desafios. Eles estão nesse âmbito. A gente precisa deixar de ser menino. Quando a gente quer comprovar quem tem mais razão do que o outro, quem é melhor do que o outro, quem é mais certo, quem sabe mais, aonde está o erro. Ninguém trabalhou na Bíblia para mostrar onde estava o erro. Paulo cuidou. Mas Paulo escreveu para as igrejas. Primeiro, Paulo, né? Paulo. É só Paulo, né? Se comparar com Paulo é uma coisa bem interessante, se achar que está no mesmo direito de Paulo. E outra, Paulo estava instruindo comunidades que ele deu a própria vida. Ele não estava sentando numa câmera, pegando um microfone e falando para as pessoas, que ele nem sabe quem é. Ele sabia. Sim. Ele disse: eu gerei vocês. Conheço o destino. Eu corri o risco para pregar para vocês. Eu, quando estava com vocês, foi assim. Eu, quando vivi com vocês... Então, o que está escrito era de propriedade de um homem que era totalmente presente na vida, mesmo ele não conhecendo aqueles face a face, mas os que estavam ali conheciam ele, como ele fala de Epáfras. Ele tinha uma vivência, ele tinha propriedade para dizer. Paulo não estava na internet falando sobre isso. Por isso que eu falei para você anteriormente, eu não estou querendo dizer que
o que eu estou compreendendo, o que eu estou percebendo é o que tem que ser. Mas o semeador saiu a semear. Ponto. Eu estou indo para fazer uma parte que eu acredito que Deus está chamando para falar. Então, eu vejo que o desafio está nessa falta de consideração com a obra de Deus. Sim. Quando se fala, eu estou falando isso porque eu estou zelando pela obra de Deus. Não. Zelar pela obra de Deus pela obra de Deus é você entender quem é responsável daquilo ali. Como eu entro em contato com ele? Como eu posso saber mais disso? Será que ele quer minha ajuda? Se o cara falou, não quero a tua ajuda, então, mas eu tenho que proteger a igreja de todo. Não, você não precisa. Você precisa treinar, aperfeiçoar os santos na obra do ministério. Porque assim, quando Neemias estava construindo o muro, diz que os adversários ficaram sabendo que eles reconstruíram o altar e o templo e voltaram a sacrificar. E eles ficaram com medo. E tentaram sabotar a construção do muro também. E eles quiseram conversar com Neemias, eles quiseram tentar saber como parar Neemias. Não, Neemias não deu atenção para eles. Verdade. Neemias falou, eu estou concentrado numa obra, ela é extensa. Né? E Zorobabel, por saber dessas ameaças dos inimigos, tentando sabotar a obra, fazendo as coisas erradas, ele queria preparar um exército para guerrear contra os inimigos. E Deus falou através de Zacarias o quê? Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Essa foi a mensagem da visão. A visão era um castiçal sendo cheio de óleo e o fogo sendo aceso. Ele está falando que o sacerdócio, a obra do ministério sendo feita, que é a construção, a edificação do templo daquela época, a edificação do corpo de Cristo, é que iria revelar o verdadeiro poder. Pronto. Que nada ia impedir você de construir. Foi isso que Deus estava falando através dessa mensagem. Ele falou, olha, construa, porque em uma das primeiras visões do livro de Zacarias também, ele vê 4 construtores que despedaçam 4 chifres. Lembra essa visão? Uhum. Então, o chifre é o símbolo de poder bélico, de força. E como construtores destroem o chifre? É a mesma coisa, construa. Sim. E o inimigo sai. Por isso que Tiago falou, vai atrás do diabo e bota ele para correr. Resiste. Não. Primeiro não é resistir o diabo. Sujeitai-vos a Deus. Então, se eu estou debaixo de uma palavra de Deus, eu vou usar essa palavra, como Paulo falou para Timóteo, baseado nas profecias do teu respeito, baseado nelas, luta o bom combate, resistência. E ele fugirá de vós. Você não precisa botar ele para correr. Você não precisa trabalhar para tirar o engano no meio da igreja. Você precisa preparar pessoas para que o engano não encontre o lugar. Bom, tremendo. Bom demais, bom demais. É forte. É forte, Brasil. E aí, agora a gente está caminhando aí para finalizar esse momento. Eu gostaria de 3 conselhos para minha geração. Porque dá para ver pelo cabelo. Que cabelo? Que cabelo? Agora tá deixando. Que poderia deixar? Porque assim, ó, que eu tô vendo podendo passar um tempo contigo? Que tu vai liberando à medida do interesse e da compreensão da pessoa. Tu não fala tudo. Tu vai percebendo que vai entendendo e vai construindo em cima daquilo que a gente está entendendo. Eu vi isto, fazer isso ao tempo, não sei se estou correto. É isso? É. Então, a pergunta que eu faço te dá um ponto da onde eu já tô para onde eu tô indo. Então dá para trabalhar isso aqui agora, porque se ele perguntou isso, ele tá entendendo, ele tá compreendendo. Você é um cara, preste atenção, inteligente, observador. Né? Então, o que eu quero é 3 conselhos. Eu, aqui na cidade de Indaial, eu tenho feito amizade com pastores e a gente tem visto uma geração de pastores da minha idade. 27, 30, essa faixa etária. Qual conselho poderia dar? Porque tu plantou igreja, né?
Tu trabalhou no auxiliando outros pastores em plantação de igreja. Você viu que coisas que deram errado, né? Não digo coisas no sentido de métodos, né? Para plantar a igreja, método 1, método 2. Não, é isso. Mas eu digo assim, uma mentalidade que foi desenvolvida, um foco que estava errado. E eu queria pedir para ti 3 conselhos para minha geração que nós devemos trabalhar em cima disso. Eu acredito que o primeiro foco precisa ser o nosso interior. A gente precisa ser verdadeiro com as nossas intenções. Dar atenção às nossas frustrações e acreditar que só Deus supre todas as coisas. O tempo todo a gente precisa trabalhar isso. Porque o que pode nos desvirtuar, né, não são planos, não são entendimento bíblico, está relacionado com esses pontos que eu coloquei. Então a gente precisa ser muito sincero com o nosso interior, a gente precisa cuidar muito do nosso interior, tá? Para que eles encontrem, para que o nosso interior encontre satisfação em Deus, para que ele encontre refrigério em Deus, para que ele encontre verdadeiramente o que Pedro prometeu, olha, arrependei-vos e convertei-vos, para que da presença do Senhor ele envie tempos de refrigério. Então esse refrigério precisa tomar conta do nosso interior. Se precisar parar para cuidar dessas áreas no nosso interior, faça. Não espere, não empurre, não acumule, trate. Okay? Porque o tratar vai permitir avanços e vai permitir uma caminhada mais constante e mais longa. Né? Um outro conselho prepare pessoas mais do que cuide para que as coisas funcionem bem. Eu tenho meditado muito no fato de Moisés recebe uma grande palavra de Deus, uma revelação para tirar o povo do Egito. E ele sai dali da conversa de Deus. Alguns dizem que ele ficou 7 dias conversando com Deus. Deus preparando ele, convencendo ele, beleza, vou. E no meio do caminho, um dos textos mais loucos das Escrituras, assim, Deus vai lá para matar ele. Como é que Deus tenta matar o cara que ele mandou libertar o povo, né? E pelo que a esposa faz, dá a entender que Moisés falha num ponto principal, né, de preparar o seu filho para a promessa que Deus havia feito aos seus patriarcas. Então, ele não desenvolveu fé nos filhos dele. Ele não se preocupou com o futuro. Ele estava tão preso ao passado. E depois despertado do passado para fazer aquilo que estava sendo chamado para fazer naquele momento, ele não se atentou para o futuro. Porque a promessa de Deus era para o futuro. Ele não estava só libertando o povo para que o povo fosse livre do Egito. Ele estava cooperando com o tempo dentro daquilo que Deus iria ainda cumprir do que ele prometeu para o seu povo. E ele deixa de circuncidar seu filho. Ele deixa de formar fé no seu filho. E aí, depois de tudo, Moisés, isso acontece com ele, a mulher dele corta o prepúcio do filho, ele não é morto, e ele começa a jornada com o povo e vai caminhando, chega os fins dos dias de Moisés. Começa a etapa de Josué. Josué capítulo 5 diz que todos os que nasceram no deserto, de todos que nasceram no deserto, e de todos os homens que saíram do Egito, homens de guerra, morreram no deserto. E todos aqueles que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. Então, de novo, como é que Moisés está com o povo durante aquele tempo todo e não circuncidava? Quem nascia? Nascia dentro da peregrinação em direção do cumprimento de uma promessa.
Então, de novo, ele não preparou uma geração para o futuro, porque ele estava muito ocupado em resolver os problemas que estavam acontecendo enquanto eles caminhavam para o futuro. Então, nós como líderes de hoje não podemos esquecer de que nós precisamos preparar uma geração para o futuro. E o último, né? Você falou 3. Se a gente acredita que Deus nos chamou agora, o fato da gente acreditar que Deus nos chamou nesse tempo é por algo que Ele quer fazer no futuro. Ele me atrai nesse tempo. Ele me atraiu quando eu tinha 20 e poucos anos. Mas eu estou aqui com 40 e poucos, 45. Então, aqui, quando Ele me atraiu, ainda é por causa do que Ele quer fazer lá na frente, quando eu tiver com 60. Então, qual é a maneira de eu dar crédito ao que Deus está me chamando para fazer agora, crendo que isso tem a ver com o futuro? Eu olho para os mais novos e dou prioridade para eles. Se eu estou vendo o futuro, quem está atrás de mim está na minha frente. Então eu preciso dar prioridade para aqueles que estão atrás de mim. Porque homens de futuro pedem antes de morrer que os seus ossos sejam levados quando Deus cumpriu o que Ele disse. Ou seja, eles não estão pensando nele mesmo. E a única coisa que eu estou pedindo para essa geração, que eu estou tendo contato mais nova do que eu, por favor, me levem para o futuro. Boa. Top. Isso vai valer. Bora, vamos levar. Se ficar no Rio é um pouco longe. Mas... eu tô aqui em Itajaí. Gente, é isso aí. O Mapcast de hoje, aqui com o Fábio Souza, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro. Carioca, flamenguista. Eu não ia... Vamos passar essa. Pai de 2 filhos. Isso, Vitor, 24 anos, Rebeca, 14, casado com Luciana Viana Fernandes Souza. Congrega hoje? Mevan, Itajaí. Seu pastor? O amado, né? O nosso pastor, o Zermínio, o pastor do Brasil, o nosso pai. Isso aí, glória a Deus. Então, vamos para frente. Obrigado, né? Obrigado por atender o nosso convite. Obrigado por poder estar na mesa aí construindo algo. Acho que não é o primeiro. Apenas nesse vai ficar. É o primeiro, mas não é só nisso que vai ficar. Não é o último. O último, né? Nós vamos fazer alguns podcasts juntos. Legal. Quero agradecer mais uma vez a Monken, né? Monken na pessoa Preciosa. do Natan. Toda essa estrutura à disposição, sempre nos servindo. Estamos saindo para fechar, né? Fechou. É isso aí. Então, David, mais uma vez, obrigado. É isso aí, tamo junto. Que compartilhe, né? O pessoal compartilha isso aí. Se ficou muito alguma dúvida, Profeta Fábio Souza. Eu agradeço vocês, agradeço não só por esse podcast, mas por todo o carinho que a gente vem recebendo já há 1 ano, né? Que a gente tem vindo aqui. E é muito bom estar com vocês. E realmente eu falava com a profetisa Márcia que o terreno é muito propício, né? O que Deus tem feito em vocês é precioso. Então eu venho mais por aquilo que Deus está fazendo do que está fazendo algo aqui, né? Está trabalhando em algo. Então eu agradeço muito o carinho de vocês. Né? Obrigado pela oportunidade. Por acreditarem. E... para não ficar só nas minhas palavras. Não é? Gente, fechou então. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Obrigado a todo mundo que trabalhou, cooperou, né, para que o Mapcast esteja acontecendo. Deus abençoe a Livraria Cristã Casa do Leitor, que tem sempre investido, dado alguns livros para a gente poder sortear. A gente quer agradecer todo mundo. E falar para o pessoal que quiser saber mais sobre o Profético. A gente está trabalhando na construção de uma plataforma. Uau. E o nome dela é Classe Zacar. Eu, minha família, eu e minha esposa Luciana, nós estamos nos movimentando
através desse nome que tem uma identificação com a tribo de Isacar, que eram conhecedores do tempo das épocas e que Israel deveria fazer, cooperavam na movimentação e na articulação do povo de Deus. Então, dentro dessa classe Isacar, nós vamos ter nossas escolas de treinamentos e a gente está com o Instagram, né? @classe Isacar, você pode seguir lá. A gente pode botar o link aqui, né? Isso, pode. O pessoal estava mesmo pedindo agora. Era o pessoal dele? Isso. Ah, então tá. O meu é @Fábio Souza M38. M38. Souza M38. Fábio Souza. Mas é legal seguir da classe Isacar, porque lá a gente vai estar falando sobre os detalhes da plataforma, que a gente vai ter treinamentos online já disponibilizados. Material, né? No final, material. Para pesquisa, para ampliar esse vai fazer bastante coisa. Legal. Então, é importante você já ir lá no Instagram, já começar a seguir, porque ainda não está no ar, né? Ainda não. O Instagram já. O Instagram, mas eu digo a plataforma não. Plataforma não. Então, através do Instagram, quando vir ao ar a plataforma, você já vai ter o conhecimento para ser um dos primeiros já poder acessar essa plataforma aí. Eu já tô lá, né? Já tô compartilhando. Já tem, né? De tempo em tempo colocado. Já tem o material dentro do Instagram já tem disponível pra gente ali. As observações proféticas. Observações proféticas. Então é interessante. Dá uma olhada lá, que tem uma observação profética falando sobre o número 22. Tem mesmo? Tem. Vamos lá. Eu tinha esquecido, cara. Fechou então? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até o próximo Mapcast.